E também, Breno, tem mais um elemento. Você disse que o partido de Bolsonaro é o Exército. Um amigo meu, hoje à tarde, me disse o seguinte: Jorge, o Exército de Caxias não existe mais. Agora é o Exército de Bolsonaro. O Exército tem tanta paixão por Caxias, né? Quer dizer, esse Exército agora é o Exército de Bolsonaro. Um tempo atrás, Breno, por que eu estou dizendo isso? Porque também temos que enfrentar esse problema. Esse é um problemão que nós temos no país. Não vai ser uma coisa agora, é algo para o futuro. Mas Bolsonaro, de certa forma, está nos ajudando a mostrar as contradições. Há bem pouco tempo você fez uma entrevista com Aldo Rebelo, né, no seu programa, 20 minutos. 20 minutos. E naquele momento o Aldo colocou uma questão que não é ele que coloca, os militares colocam isso e a direita também coloca, boa parte da direita, que a questão nacional deve se sobrepor à questão democrática. E assim tem sido na história do Brasil. E o Exército faz parte disso. E as Forças Armadas têm feito parte disso. Breno, como você tem visto isso? Como você recebeu, né, essa afirmação do Aldo naquele momento? Para mim, eu te confesso, me causou muita indignação. Olha, eu discordo frontalmente. Eu tenho pelo Aldo, quero aqui antes dizer, muito respeito, uma amizade antiga. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos. É um quadro que tem serviços prestados à esquerda brasileira. Agora, ele foi, nos últimos anos, evoluindo para uma posição puramente nacionalista. O que eu quero dizer com isso? É assim, há três questões que se entrelaçam na vida política, na luta política de um país periférico como o nosso. A questão nacional, a questão democrática e a questão de classe. A maneira como você dá principalidade a uma dessas questões define teu compromisso ideológico e tua estratégia, não é? Se eu coloco a questão democrática como a questão central, a tendência é eu ser um liberal. Se eu coloco a questão nacional como a questão central, eu posso até mesmo evoluir para uma posição neofascista, que é o Exército Brasileiro. A esquerda tem que colocar a questão de classe como a questão central. Compreender tanto a questão nacional como a questão democrática subordinada à questão de classe. Aquele velho tema do nosso Antônio Gramsci, ao problema da hegemonia da classe trabalhadora. É evidente que a questão nacional para a classe trabalhadora não é a mesma que para a burguesia. Não existe uma questão nacional que unifique as classes antagônicas num país capitalista. Como não existe uma questão democrática que as unifique. Então, nós temos que escolher qual é a nossa chave de leitura, Jorge. A esquerda deve ter como chave de leitura a questão de classe. Os interesses da classe trabalhadora, da construção da hegemonia da classe trabalhadora. Isso é o que define a esquerda. Os nacionalistas, nos distintos graus, dos nacionalistas democráticos aos neofascistas, porque os neofascistas também podem ser nacionalistas, majoritariamente não o são. Não é? O neofascismo brasileiro, ele é entreguista. O neofascismo brasileiro é liberal-fascismo, no sentido liberal, no sentido econômico, da subordinação ao neoliberalismo. Não é? O neofascismo brasileiro, lá Bolsonaro, ele é subserviente aos Estados Unidos. Mas, teoricamente, você tem neofascistas nacionalistas. Então, essa é a questão-chave. Creio eu que a esquerda tem que sempre... A chave de leitura da esquerda é a questão de classe, da hegemonia da classe trabalhadora sobre tudo e sobre todos. A nação, ela é uma ficção supraterritorial. Ela é um território. Todos nós estamos no mesmo território, falamos o mesmo idioma, partilhamos de uma mesma origem. Mas isso não quer dizer que a nação para a classe trabalhadora seja a mesma que a nação para a burguesia.
A classe trabalhadora não vai a Miami para melhorar de vida ou para resolver seus problemas. É o que faz a burguesia. A classe trabalhadora ou enxerga a questão da democracia de outra maneira. Então, eu creio que esse é um debate teórico de extrema relevância, porque ela tem consequências na compreensão da história brasileira e na estratégia da esquerda. O fato do Aldo ter esta visão de predominância da questão nacional, da maneira como ele a desenvolve, faz ele ter uma leitura sobre o Exército Brasileiro, sobre a história do Exército Brasileiro, que, a meu juízo, ao meu modesto juízo, é absolutamente deformada. Porque ele compreende que o Exército sempre defendeu a nação. E se ele sempre defendeu a nação, o Exército teve um papel positivo na nossa história, da Guerra do Paraguai, quando efetivamente se constitui o Exército Brasileiro, até hoje. Quando, na verdade, o Exército Brasileiro, a meu juízo, porque eu interpreto a história pela questão de classe, o Exército Brasileiro nunca passou dos jagunços fardados, do latifúndio, da aristocracia e dos donos de escravos. Aliás, todos esses que são patronos do Exército Brasileiro, a começar pelo Caxias, Almirante Tamandaré, Osório, todos eram donos de escravos, né? Grandes donos de escravos. O Exército Brasileiro é uma mentira. Ele é um instrumento da dominação, foi um instrumento de dominação da elite escravocrata, foi um instrumento fundamental da transição política do sistema ancorado no modo escravagista colonial para a nascente sociedade capitalista no Brasil, sempre exerceu o poder tutelar, expressou sempre a violência da burguesia quando necessário para garantir seus interesses. Ele é um exército elitista, ele é um exército antinacional, vamos ser claros, antinacional, antidemocrático e antipopular. Em todos os grandes episódios da sua história. Vamos aqui abrir uma exceção para o envio da FEB à Europa entre 42 e 45. Uma exceção entre aspas, porque a gente não tem tempo aqui de discutir com detalhes esse momento histórico, né? Porque o papel que o Exército Brasileiro aceita ter junto ao Exército Americano na Itália e a sua subordinação, que deu origem a Castelo Branco, que depois vai comandar o golpe de Estado de 64, tem que ser analisada com cuidado. Porque, na verdade, o envio da FEB à Europa, que foi uma atividade correta, uma ação correta e heróica, por parte de quem combate, também fez com que o comando do Exército Brasileiro se transformasse num puxadinho do Exército Americano. E, a partir dali, o Exército Brasileiro, que antes se ancorava em referências francesas, passou a se ancorar em referências norte-americanas e fez o serviço que fez nos anos seguintes. Mas tudo bem. De toda maneira, é isso que é o Exército. O Exército é um poço de mentiras. Começa pela história de que o Exército Brasileiro foi fundado na Batalha de Guararapes. Calma, como é que lá? Como é que o Exército foi fundado antes da independência por portugueses que eram os colonizadores? Na batalha contra os holandeses. Quer dizer, então, que o Exército Brasileiro é um exército produto de um acordo com a potência colonizadora? Eles inventaram uma narrativa sobre o Exército Brasileiro. Eles inventaram heróis que são bandidos, como é próprio da cultura elitista do Brasil. Os heróis viram bandidos e os bandidos viram heróis. E que foi derrotado. Aquela música célebre do... Me lembro que a ditadura proibiu, censurou aquela peça do Chico Buarque que era sobre... Rei da Vela? Não. Calabar. E tem a letra de uma das músicas da peça era o bandido vira herói, o herói vira bandido. Então o Duque de Caxias é um herói do exército, um patrão. A primeira coisa que nós tínhamos que fazer na reforma democrática do exército é acabar com todos esses patronos. Substituídos por Luiz Carlos Prestes, por Carlos Lamarca, por Apolônio de Carvalho, pelos verdadeiros militares brasileiros. Carlos Marighella. Não, eu estou falando aqui de militares. Tá bom. De militares que honraram o país. O Brasil teve militares que foram realmente patriotas,
nacionalistas, democratas, inclusive revolucionários, como é o caso mais sobejamente conhecido de Luiz Carlos Prestes, mas vários outros, Agildo Barata, não é? Henrique Teixeira Lott, que não era um homem de esquerda, mas era um nacionalista, e assim por diante. Duque de Caxias é um sanguinário repressor de rebeliões sociais, a começar pela balaiada no Maranhão. É um homem com as mãos sujas de sangue. Ah, mas ele não participou daquela batalha terrível na Guerra do Paraguai, que ele não aceitava mais continuar a guerra naqueles termos que Dom Pedro II exigia. É verdade, ele foi lá cuidar da sua fazenda e dos seus escravos. Quem cuida daquela batalha sangrenta em que são mortas crianças paraguaias foi o Conde D, o genro do Dom Pedro II, que a historiografia resolveu pintar como um imperador bondoso, um imperador que se dedicava à cultura e assim por diante. Então, temos que lembrar que a história brasileira, contada pelas elites, é uma grande falsificação. É uma grande mentira. É uma fake news do tamanho de um bonde 100 anos, 150 anos antes de existir o Trump. E o exército brasileiro é a maior mentira da história brasileira. E eles têm que ser desmascarados. Se a gente quiser enfrentar a tutela militar, não é apenas a revogação do artigo 142 da Constituição, que, no fundo, abençoa a tutela militar com uma formulação excêntrica, que nenhum outro país tem. É uma formulação excêntrica, porque ela é inoperante, mas ela está lá. Não foi por falta de capacidade intelectual dos nossos constituintes. Foi uma manobra que diz ali: as Forças Armadas são responsáveis pela segurança do Brasil e pela defesa da sua ordem constitucional, desde que convocada por um dos três poderes. Como assim? O que quer dizer isso? Quer dizer que o Executivo pode convocar as Forças Armadas para fechar o Judiciário e o Legislativo? Ou que o Judiciário pode convocar as Forças Armadas para derrubar um presidente e fechar o Congresso? Ou o Congresso pode convocar as Forças Armadas para derrubar um presidente e acabar com o Judiciário? Ali tem Claro que isso é inoperante, mas ali a percepção é a da tutela militar. As Forças Armadas exigiram esse artigo na Constituinte. Exigiram esse artigo, que lhes resguarda um papel tutelar. Não basta revogar esse artigo. Nós temos, eu vou usar uma palavra dura, Beth, se você me permite. Nós temos que desmoralizar as Forças Armadas, se nós quisermos reformá-las. Fazer o que a Argentina fez com as suas Forças Armadas depois da ditadura. Ou o que o próprio Chile fez depois da transição. O que o Uruguai está fazendo agora. Acabou de condenar. Tem que desmoralizar, tem que mostrar, vocês ajoelhem no milho e comecem a pedir desculpa pelos crimes que cometeram contra a nação. Ajoelhem no milho. O mais recente crime são os 500 mil mortos. Ou é o Bolsonaro responsável pelos 500 mil mortos sozinho? Não. Não é? O Pazuello, inocentado agora pelo general Paulo Sérgio, apesar de ter rompido flagrantemente com o regimento das próprias Forças Armadas, o Pazuello é um cúmplice do Bolsonaro e um cúmplice abençoado pelo Estado-Maior do Exército. Sim. Mais uma vez, a cúpula do Exército vai escapar ao juízo? Mais uma vez, eles escaparão impunes? As Forças Armadas escaparam impunes à Guerra do Paraguai, escaparam impunes à repressão de Canudos, escaparam impunes ao Estado Novo, escaparam impunes à ditadura militar, vão escapar impunes aos mortos da pandemia? Essa impunidade das Forças Armadas é o que faz com que continue a haver tutela militar no país. Eles são um câncer no país, embora haja militares honrados ao longo da nossa história. Como instituição, eles são um câncer. Eles têm que ser abolidos nesta condição de tutela militar. Nós precisamos ter Forças Armadas normais, que cuidem da segurança do país, e estamos conversados. E com uma outra ideologia, com uma outra formação político-cultural. E há um problema, é outro erro da nossa esquerda, Beth. Nós não prestamos...
esse legalismo exacerbado da esquerda brasileira fez com que nós perdêssemos de vista a questão militar. Como se no Brasil pudesse se perder de vista a questão militar. Toda vez que o sistema político burguês entra em crise no país, quem que rompe em cena? Os militares. É da história do nosso país. Quando os partidos da burguesia entram em crise, eles são incapazes de reconstruir ou conservar sua hegemonia sobre o Estado. E rompe em cena o grande Bonaparte. Eu não estou aqui falando do Luiz Bonaparte, do livro do Marx. Quem é o grande Bonaparte do Brasil? É o Exército Brasileiro, que acaba arrastando a aeronáutica e a marinha, que são forças de menor importância. É o grande Bonaparte. Bolsonaro foi a via institucional pela qual o grande Bonaparte pôde voltar ao governo. Eles caronearam o Bolsonaro. São cúmplices do Bolsonaro. Seria hipócrita da nossa parte estender o dedo acusatório para o Bolsonaro sem fazê-lo também para o Estado-Maior do Exército. Eles têm que sentar no mesmo banco dos réus. Porque, lembremos o que são os militares brasileiros. Eles podem descartar o Bolsonaro em algum momento e virar outro Bolsonaro. E outro, e mais outro, e mais outro. Então, nós temos uma questão militar que tem que ser tratada, tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. Nós temos que começar o papo, a estratégia de enfrentamento da questão militar tem que começar por contar a história do Exército Brasileiro. Para que crianças e jovens saibam o que é o Exército Brasileiro. É um exército que tem nas suas mãos o sangue do povo brasileiro. As únicas guerras que o nosso exército travou, com exceção da FEB, registro, foram guerras contra o povo brasileiro. Essas são as guerras que esse exército travou. Isso tem que ser deixado claro.